Boa tarde. Bom, a luz tá estourada, né? Tá meio assim, mas eu vou deixar, né? Tá parecendo o céu, mas não é do céu que eu quero falar. Não é do céu. Eu quero convidar vocês para uma brincadeira. Uma brincadeira que eu, tá, pensei em fazer aqui. Então, assim, eu tô convidando vocês a participar dessa brincadeira. É o seguinte, a brincadeira vai ser o seguinte. Brincadeira de imaginar. Vamos brincar de imaginar. Vamos imaginar que o diabo veio na Terra. O que será que o diabo teria a falar sobre as coisas, sobre os assuntos, tá? Vamos pegar tudo que foi ensinado em nome de Deus e vamos perguntar para o diabo qual a opinião dele a respeito daqueles assuntos, os 10 mandamentos. Vamos pegar tudo, tá? Tem um livro Conversando com Deus, tá? Um livro muito bom. Então, que tal a gente fazer uma série Conversando com o Diabo? Conversando com o Diabo. Em quais seriam as perguntas que nós poderíamos fazer? E quais as respostas? Quais seriam as respostas que o diabo teria para nos dar? Hein? Pô, eu assim, fico imaginando. Que ele teria a falar, né, sobre os assuntos, sobre tudo, né, criação de filhos, tá, relacionamento homem-mulher, tá, aliás, relacionamentos afetivos, amizade, o que ele teria para falar, tá? Bom, eu sou pesquisador etnográfico, tá? Eu sou pesquisador etnográfico, então eu pesquisei vários grupos étnicos, tá? Então, assim, eu posso dizer que eu entrei no inferno. Eu entrei no inferno como pesquisador etnográfico, porque eu pesquisei os grupos étnicos mais diversos, tá? Andarilhos, usuários de crack, usuários de maconha, alcoólatras, prostitutas, é, cafetões, travestis, tá? Ladrões, assassinos, presidiários, feminicistas, mulheres que cometeram crimes passionais, ladrões, mentirosos, golpistas, traficantes, quais outros grupos? Eu ainda quero ciganos, tá? Eu ainda quero ir nos sem terras, que eu não tive oportunidade de ir, mas não no sem terra, eu não quero ir para, eu quero virar um sem terra, quero me alojar lá no, tá? Virar, que aí eu vou sair e vou dizer para vocês como é que é a experiência de ser um sem terra, acampado, tá? Mas eu não vou ser daqueles que eu não vou querer invadir para propriedade produtiva, como eu vejo por aí, né? Vamos fazer a coisa certa, né? Vamos fazer a coisa certa. Porque eu acho que terra realmente não deveria ser vendido, né? Vender terra é a mesma coisa de vender. É um dos 4 elementos. Terra é um dos 4 elementos. Tá? É um dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Terra, ar, água e fogo. São os 4 elementos. Pô, vender terra é como se vendesse ar, vendesse água, vendesse. Água não deveria ser vendida. Puta merda, água não deveria ser vendida. É um dos 4 elementos abundantes da natureza, não poderia ser comercializada. Não poderia, não poderia. Água não. Água não. Ah, porra, vender ar. Eu acho que também não. Eu acho que não. Ar não deveríamos vender, não. E fogo? O sol, vender o sol, vender fogo. Acho que não deveríamos. Eletricidade é fogo, hein? Eletricidade é fogo, não é? É ou não é? Eu sou físico e matemático. Eletricidade é fogo. Fogo não deveria ser vendido. Não deveria ser vendido. Fogo é abundante. E terra? Terra deveria ser vendido? Terra não. Que é isso? A gente vender, a gente pagar por um pedacinho para ocupar, a gente paga para ocupar uma coisa que é esse negócio. Ó, eu acho que. Bom, então é isso, tá? Essa é a proposta, tá? Vamos dizer que nós vamos fazer uma entrevista com o diabo, tá?
Mas eu acho que essa entrevista a gente pode fazer até pessoalmente, né? Porque deve ter muito representante. Eu acredito que o diabo está entre nós. Eu acredito que ele sempre esteve entre nós. Sempre esteve entre nós. O diabo sempre esteve entre nós. Tá? A gente que não soube olhar direito, tá? A gente que não soube. Então é fácil. Tá? Eu, como pesquisador etnográfico, eu posso dizer dos infernos que eu visitei. Os infernos onde eu estive. E tá, onde eu estive como pesquisador etnográfico. Bom, então é isso, né? É isso. Tem mais coisa? Vamos falar de mais coisa? Vamos. E aí se a gente vai falar do diabo, vamos falar do inferno, do mal, do ódio, da guerra, da morte, né? Da morte, tá? Eu assim estou quase completando o meu estudo sobre a morte. Estou quase meu estudo e treinamento, né? Assim, né? Lá no meu aprendizado da matança eu já cheguei no nível dos suínos, tá? Eu ainda vou galgar alguns graus, né? Porque você começa com um porco pequeno de 15 quilos, como vocês viram na reportagem, e aí vai aumentando, tá? Gradativamente. Mas e aí, eu quero saber, o que vocês acham da proposta? Vocês acham que é interessante essa discussão, que é muito ofensiva para as religiões? A gente ouviu o diabo, o que o diabo tem a falar? O que o diabo, por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho que falar, bicho, o que tu tem a dizer para os pastores que blasfemam o seu nome? O que você tem a dizer para esses pastores? Essa é uma pergunta, eu quero saber. Porra, eu vejo uns pastores aí, meu Deus do céu, cara. Tu não sabe com quem tu tá mexendo, porra. Tu não sabe com quem tu tá mexendo, não blasfema não. O diabo tá na mesma categoria de Deus. Tu duvida? Vamos lá. Nós temos humanos, nós temos os anjos. Tá? Na categoria dos anjos, nós temos os demônios. Anjos e demônios estão na mesma categoria. Deus está numa categoria acima dos anjos. Tá? Então, lógico que o diabo tem que estar numa categoria acima dos demônios. O diabo está numa categoria acima dos demônios. E se o diabo está numa categoria acima dos demônios e Deus está numa categoria acima dos anjos, isso quer dizer que o diabo e o demônio estão na mesma categoria. Eles estão na categoria dos deuses. Então não está na Bíblia lá que nós não devemos falar o nome de Deus em vão. Então, meu amigo, não invoque o nome do diabo em vão. Não invoque por nada. Tá? Porque vocês lembram do meu estudo, né? No meu estudo, a escuridão é 90% do universo e a luz é só 10%. Então isso é proporcional. Então o diabo é 10 vezes maior do que Deus, cara. Não brinca não. Não brinca não. Se o diabo resolver chegar na Terra, ele não vai ter essa paciência que Deus teve, não. O diabo chega para resolver. O diabo chega chutando a mesa, metendo a mão no peito, enfiando a mão na cara, o dedo na cara. É assim. É assim que o diabo vai chegar? Ou tu acha que o diabo vai chegar manso? Hein? O diabo vai chegar manso? Não. Ele vai chegar, vai jogar a pistola, vai botar a pistola em cima da mesa, já vai chegar e dizer, eu tô armado. Tá? É assim que o diabo vai chegar. O diabo não vai chegar manso. Manso chega quem é de Deus. De Deus, porque é tudo o contrário, amigo. É tudo o contrário. Tá? Eu vi um ensinamento de uma ordem aí, de uma sociedade secreta, tá? Um ensinamento de uma sociedade secreta bem respeitada, que é o seguinte: pratique o bem, conheça o mal conheça o bem e o mal, mas escolha o bem. Eu acho que o diabo falaria o seguinte:
Não sou do bem e não sou do mal, eu sou do que é necessário. Seja do que é necessário, dê a César o que é de César, porra. Deus e o diabo tem que estar pelo menos dividido, vamos lá. Metade do reino, né, é de Deus. Aí o diabo está dizendo, eu estou com a metade, eu estou com 40% do meu reino que eu estou disposto a te oferecer. Tá? Pode, só precisa trabalhadores da luz para iluminar esses 40%, para a gente ficar 50% escuro e 50% na luz. Tá? Porque também não pode iluminar toda a escuridão, não pode. Imagina se fosse só dia, não vai dar certo isso. Mas está tendo muita escuridão, por isso que o universo está desequilibrado. Está tendo muita escuridão, tá? Para pouca luz. Para pouca luz. O próprio diabo vai falar isso. Eu tenho certeza que ele vai falar um trem desse. Tá tendo pouco trabalhador da luz, porque é vocês que têm que iluminar esses 40% de escuridão. Porra, se com 10% já está assim, imagina 50% do universo iluminado, como que vai ser isso? Imagina se a miséria de bondade, a miséria de amor já é legal, imagina a gente ter 50% de amor. 50% do universo ser amor e 50% ser ódio. Porque hoje, na proporção, nós temos só 10% de amor. E 90% de ódio. Então, assim, tem muito ódio que precisa ser transformado em amor, né? Porque a mesma energia é só mudar a polaridade. Tá? Outra coisa, tá? Vamos parar de criar anjo e arcanjo, tá? Por quê? O mundo é dual. Cada vez que tu cria um anjo, tu cria não um demônio, tu cria 10 demônios. É na proporção. Criou um arcanjo, você vai criar um arquidemônio. Então não faça 10 arquidemônios. Tá? Outra coisa, os anjos são como os super-heróis dos filmes que a gente assistiu. Lá tem tem um negócio errado ali. O bem sempre ganha, o bem sempre ganha. Isso é mentira. Se o mal é 10 vezes mais poderoso do que o bem, como que vai sempre ganhar? Os inimigos, aqueles inimigos, os arqui-inimigos dos super-heróis, tá? Na verdade, deixavam os super-heróis ganhar. Chegava assim, na hora da batalha final, ele até abria os braços, toma. Aí o super-herói vem e mata o do mal. Porque o do mal sabe que a morte não existe. A morte não existe. Tá? É como num jogo. O que acontece quando você morre no jogo de videogame? No jogo de realidade virtual? O que acontece quando você morre Você reinicia. E reinicia melhor, né? Porque você já viu o que você fez de errado. Tá? Você tem nova oportunidade. Opa, por ali não vai. E você vai refinando cada vez mais isso. Tá? Então, assim, o diabo não tem medo da morte. O diabo não tem medo. A morte é a sua natureza, é seu berço. Tá? Então, assim, nos ensinar errado. Tá? Nos ensinar errado. Na verdade, o arqui-inimigo deixa só para alimentar o ego do super-herói. Tá? O ego do super-herói. Tá? Olha as ferramentas que os arqui-inimigos têm. E olha as ferramentas dos super-heróis. Os poderes dos super-heróis e dos arqui-inimigos. É muito mais poderosa. Sempre foi. Senão o filme não tem graça. Se o super-herói matasse alguém que fosse mole, não teria graça. Alguém fraco, não tem graça. O mal é poderoso. É poderoso. É muito, não é pouco não. É 10 vezes mais. É 10 vezes mais. Não sei como que esse estudo, esse ensinamento não foi divulgado. Então vamos lá, parece que eu já estou respondendo, né, as coisas do que o diabo falaria. Então vamos lá. O título tá bom assim? Conversando com o diabo?
conversando com o diabo. Eu acho que vai ficar esse, né? Vou ver, se me der outra ideia na cabeça, eu vou colocar. Mas eu quero saber, e aí, a gente pode entrar nesse assunto? Eu vou colocar lá restritivo para maiores de 18 anos no vídeo. Então, acho que não tem problema, tá? Não tem problema. Tá? Agora, eu tenho medo de ofender algumas religiões ou algumas posturas, assustar algumas pessoas. Não sei, o que vocês acham? É tranquilo? Nós, como pesquisador, a gente pode pesquisar e divulgar a pesquisa em qualquer assunto? Eu posso pesquisar qualquer assunto? Livremente? Posso? E posso divulgar a minha pesquisa? Ou tem censura? Eu não sei. Eu vou estar ferindo a censura? Não sei. Vou estar? Bom, eu estou colocando para maiores de 18 anos. Você acha que precisa fazer mais alguma restrição? Alguma restrição? Tipo assim, você, para assistir essa série de vídeos, você tem que estar na categoria de mestre de alguma sociedade, na categoria de pastor, de padre, tá? De pós-doutor. Pós-doutorado entra nos assuntos bem bravos, viu? Que não é acessível a quem está abaixo. Isso eu sei. Isso eu sei, tá? Isso eu sei, tá? Porque um dos meus grupos étnicos pesquisados foram doutores e pós-doutores. O que vocês têm de diferente? Então, e eu descobri que no doutorado se estuda algumas coisas, como da mesma forma que nas sociedades secretas também estuda algumas coisas que só lá estuda. Tá? Que você não acha esse ensinamento em lugar algum, não acha. Não adianta você achar que com livros você vai ter os ensinamentos que você tem numa sociedade secreta. Não tem. É ilusão. E é ilusão achar que as sociedades secretas não têm conhecimento relevante. Não, você subestima. O conhecimento que as sociedades secretas têm, se fosse divulgado para a humanidade de maneira geral, nós daríamos o salto quântico. Nós daríamos o salto quântico. Nós já estaríamos levitando. Nós já estaríamos, os nossos automóveis já seriam carros flutuantes, carros levitando. Tá? Nós já teríamos comunicação por telepatia, nós já tínhamos, se o conhecimento das ordens secretas fosse divulgado e fosse aplicado. Mas eu entendo, né? Eu entendo. Eles acham a humanidade muito atrasada, muito atrasada. Tá? Eu acho meio arrogante isso também, mas às vezes a gente tem que dar também uma certa razão, né? Tem que dar uma certa razão. Não podemos talvez a humanidade não esteja preparada. Talvez não esteja preparada. Né? É isso. É isso aí, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Não me recriminem, nem me discriminem por conta da minha pesquisa também não, por favor, tá? É uma pesquisa, tá? Eu respeito todas as religiões, tá? E eu espero que respeite também a minha posição de ateu, tá? E de pesquisador, tá? Que posso pesquisar qualquer assunto e posso comunicar os resultados das minhas pesquisas e das minhas reflexões. Tá? É isso aí, gente. Falou.